Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Bem, a terça-feira termina com a preservação, a manutenção de Mano Menezes como técnico do Grêmio. Sequer houve, ao que se diz, um contato pessoal entre o técnico e o presidente Alberto Guerra. Os dois teriam conversado por telefone e nessa ligação o presidente teria reiterado tudo aquilo que Alexandre Rossato, vice de futebol, havia dito na entrevista coletiva domingo ao lado do Mano Menezes após a lamentável derrota do Grêmio por 1-0 contra o Sport dentro da Arena. O Grêmio entendendo que o técnico não é o maior dos problemas e acreditando que, com o passar dos dias, com os trabalhos ao longo dessa semana, o Grêmio possa ter um desempenho melhor a partir de agora. Eu, honestamente, não acredito nisso. Honestamente, não acredito, porque o Mano me pareceu já um homem derrotado. Depois da sua manifestação, ficou essa sensação, o Mano praticamente pedindo para sair domingo passado. Muitas pessoas tiveram esse entendimento. E também porque o grupo de jogadores do Grêmio, bom, o grupo não é forte, não tem intensidade, não tem a energia que a situação exige. Às vezes nem é questão de futebol, às vezes é questão de temperamento mesmo. E parece que falta isso ao time do Grêmio. Há quem diga, e até concordo, que a entrada do centroavante, o Carlos Vinícius, foi interessante domingo passado. Esse parece ser um batalhador. Ele ficava muito chateado quando fazia a tentativa de marcar um gol, não conseguia. Quando perdia alguma bola, parece realmente um cara muito focado. Quem sabe ele consiga injetar esse ânimo junto a todo o time do Grêmio. Só que a partida é difícil, né? Domingo o jogo é fora de casa contra o Atlético Mineiro e o Grêmio jogando da maneira como está. Qual é a projeção que a gente pode fazer? Já houve inúmeras possibilidades de o Grêmio apresentar um futebol melhor. A coisa sempre vai ficando para o jogo seguinte e o jogo seguinte acaba reafirmando as dificuldades técnicas e também táticas dessa equipe do Grêmio. Mas enfim, a decisão está tomada, o presidente quem resolve essa situação. É mantido também todo o departamento de futebol do Grêmio, é mantido o executivo de futebol, o Vivian, e é ele quem será o responsável aí pelas contratações que o Grêmio seguramente vai precisar fazer, porque com esse elenco, as coisas vão se tornar muito perigosas. Mas, se não houve uma reunião presencial do presidente Alberto Guerra com o Mano Menezes, houve, é o que se diz também, uma reunião do Mano com os jogadores. E aí a coisa teria sido muito quente. O Mano Menezes cobrando fortemente do seu grupo uma outra atitude, cobrando por que as coisas não estão sendo feitas dentro de campo, como ocorre nos treinamentos. A direção do Grêmio disse, o Alexandre Rossato, que a semana de treinos antes do Sport havia sido muito boa, mas isso não se confirmou, e certamente esse também é o pensamento do Mano Menezes. Então a reunião teria sido dura, de forte cobrança do técnico em relação aos jogadores, e os jogadores teriam feito aquilo que é muito comum nesses momentos, teriam prometido uma nova postura, um novo jeito de jogar. O chamado pacto, jogadores se fechando entre si, fechando com o técnico por uma situação melhor do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro. Então essa é a primeira informação e seguramente a informação mais forte da tarde dessa terça-feira, porque muita gente imaginava que o técnico Mano Menezes, eu cheguei a pensar nisso também, que o técnico Mano Menezes, mesmo não entendendo o Mano como o maior responsável, mas pelo comportamento dele, pelo abatimento dele domingo passado, entendi também que a história teria final nessa terça-feira, mas não teve. Boa sorte, tomara que as coisas sejam melhores de agora em diante. Estou falando em nome do Frigorífico Borussia, produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente, produtos que vêm lá do alto do Morro da Borussia, na minha cidade de Osório, e se espalham por todo o Rio Grande do Sul, pela capital, pelo interior, na mesa dos gaúchos. Só coisa boa, né? Frigorífico Borussia, produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente. Pela manhã, todos os que têm canal aqui no YouTube, a respeito da possibilidade da contratação do Mailton, lateral direito, 27 anos, joga na Chapecoense, mas pertence ao Metalist da Ucrânia, porque o Mano disse e falou para o Alexandre Pretzel, nosso colega aqui da Bandeirantes, ele quer pelo menos um lateral direito, um volante e um armador.
difícil encontrar lateral direito nesse momento, né, a essa altura do campeonato, então teria aparecido o nome que joga a Série B, que é Mailton, jogador da Chapecoense. Não há a confirmação de qualquer tipo de evolução. Mas lá de São Paulo também veio um outro nome, que é o do Marcos Rocha, veteraníssimo lateral do Palmeiras, 36 anos de idade. Eu gostava demais do Marcos Rocha, gostava demais, achava um excelente lateral, mas o Palmeiras, né, sempre trazendo novos jogadores, acabou fazendo com que ele perdesse o espaço, e aí surge essa chance aí de um acerto com o Grêmio. Na boa, entre Marcos Rocha e o Mailton, mesmo que o Marcos Rocha seja muito mais velho, eu preferiria que essa fosse a contratação do Grêmio. Outros negócios, mas aí saída, hein? Outra decisão que também mais ou menos se pensa em adotar no Grêmio é a saída, a limpeza de parte do grupo, e isso começa pelo Natan Pescador, que teve o seu vínculo encerrado, o contrato iria até o final do ano, mas o Natan Pescador só fica lá treinando, não tem mais a mínima chance de utilização. O Grêmio acho que chegou a um acordo com ele, pelo menos não vai mais arcar com os salários que não são baixos do jogador. Mas outros nomes podem sair, o Carbajo pode ir realmente voltar para a Liga Norte-Americana, pode jogar no Portland Timbers, e o Cristaldo, essa do Cristaldo aí foi muito forte também, porque as informações, elas às vezes chegam assim com muita força e vão perdendo força ao longo do dia, pois por volta de 1h a Cristaldo está indo para o futebol da Arábia Saudita, o Grêmio vai conseguir recuperar os 4,5 milhões de dólares que gastou na sua contratação, mas aí as horas foram passando, a notícia perdeu força e familiares do jogador e até representantes já disseram, é invenção, o Cristaldo vai ficar do Grêmio. Mas fazer o que no Grêmio, o Cristaldo, né? Tomara que o Grêmio consiga encontrar um outro clube para o jogador, porque ele, olha, efetivamente perdeu o espaço. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo seu carinho de sempre aqui com o canal. Não se esqueça de fazer a sua inscrição. Até a próxima!